Quinta-feira, 15 de setembro de 2022. Hoje é dia do 9º programa eleitoral gratuito dos candidatos à presidência. Tá acabando. Mais uma semana, mais 2 semanas e quando der domingo, dia 2 de outubro, a gente vota. Os números nas pesquisas, eles não se movem. É tudo dentro da margem de erro. Começa a bater desespero em Jair Bolsonaro. A tensão na campanha de Lula não é menor. Dá primeiro turno, dá segundo turno, tudo só aumenta. E hoje, se os candidatos estão na campanha eleitoral gratuita, então tem react aqui no meio. Mas antes, gente, aquele pedido. Assinem o Meio Premium. Isso aqui, esse ambiente digital no qual nós estamos, do qual nós gostamos tanto, ele está empesteado de desinformação, de mentiras. Nosso trabalho aqui no meio é usar a linguagem desse lugar aqui para devolver informação na veia da internet. O tipo de informação que ajuda o debate público, que viabiliza democracias, que permite que democracias sobrevivam. São R$10 por mês. E aí? Vamos reagir? Então vem. Essa aqui é a Faria Lima, em São Paulo, uma das avenidas mais luxuosas do Brasil. E essa é uma comunidade do Rio de Janeiro. Agora me diga, qual lugar retrata melhor o Brasil? Esse ou esse? É claro que é esse, porque o Brasil que leva uma vida mais próspera e tranquila, infelizmente, é um Brasil para bem poucos. Para mudar isso, eu quero simplesmente cobrar um pouco mais de impostos dos super ricos. Assim, eles vão ajudar a financiar, por exemplo, o programa de renda mínima que vai pagar R$1.000 por mês, em média, às famílias mais carentes. Fazer do Brasil um país mais justo não é fácil. É preciso desafiar o sistema. E é para isso que eu conto com o seu apoio. Acesse acirotv.com.br a partir das 20h45 para ver esse programa completo e ao vivo. Primeiro comentário é... Boa qualidade essa edição, hein? Boa qualidade. Isso é uma coisa de cinema. E sabe, essa é uma discussão que está muito em voga no mundo todo, principalmente por conta daquele economista Piketty, na questão do problema da concentração de renda. E olha, se você vai para Davos, que é o encontro dos super ricos, que acontece anualmente na Suíça, boa parte dos bilionários, eles concordam que tem de ser sobretaxados. E quando a gente começa a falar de automação que está acontecendo, porque aí não é só sobretaxar as fortunas pessoais, entende? É principalmente as empresas e principalmente as empresas digitais, o que é bem mais complexo para se fazer aqui no Brasil. Porque a automação que elas traz eficiência, mas também diminui o número de empregos. E a gente vai precisar de uma renda mínima como essa aqui proposta pelo Ciro. Isso é um debate que existe no Vale do Silício, é um debate super contemporâneo. Então... Agora, o imposto que faz realmente diferença é o imposto sobre as PJs, tá? Principalmente essas PJs de empresas que produzem muito ou com uma quantidade muito pequena de pessoas. Não é que seja inútil você cobrar mais imposto de rico. Tem que fazer. É só que não dá tanto dinheiro assim. Entende? Quando você vai lá, tipo no PIB, tem que fazer, mas não resolve. O buraco é mais embaixo. Nós precisamos realmente corresponder com essa missão e tarefa que ele está nos dando. É para nós não vermos o Brasil sofrer o que a Venezuela sofre, o que Cuba passa, o que o Chile está passando. Eu já comentei isso no último programa, né? Mas que é exatamente o mesmo programa da terça-feira. Mas que coisa bizarra comparar Chile com Venezuela e Cuba. Entendeu? Duas ditaduras com uma das melhores democracias que a América Latina tem. É
tão bizarro isso, é tão bizarro, é tão fora do mundo. Nós precisamos unir esse país cristão para a gente evitar com que esses males que nós já vimos. E o padre que não é padre, né? O padre ortodoxo de igreja nenhuma, que jamais foi ordenado, que... PTB é um partido neofascista dos mais bizarros. E não queremos que isso se repita aqui. Todas as pesquisas já mostram Soraya crescendo. Soraya, a candidata que em todas as pesquisas pontua ou 0 ou 1, nunca mais do que isso, todas as pesquisas pontuam... Isso não existe. Isso não existe. Ela não está do lado de ninguém que faz o que é errado. Agora, você que também é a favor do que é certo, já tem em quem votar. Soraya. Nas redes sociais, as pessoas perguntam: Soraya, você se elegeu com o apoio do Bolsonaro. Por que você rompeu com ele? Em 2018, eu me elegi sim com o apoio do Bolsonaro. Eu trabalhei para ele, eu votei nele. Mas como milhares de brasileiros, eu também mudei de opinião. Eu mudei de opinião depois que eu vi as barbaridades que ele fez na condução da pandemia, na maneira desrespeitosa como ele trata as mulheres, nas denúncias de escândalos de corrupção da família e dos amigos. Eu continuo a mesma pessoa. Desde 2013, eu luto contra a corrupção em favor da liberdade econômica e da prosperidade do povo brasileiro. Foi Bolsonaro quem traiu esses valores. E Lula? Você é a favor ou contra? Eu sou absolutamente contra o PT e contra o Lula, o seu maior líder. Em 2013, quando eu... Tem um aspecto aqui, isso é uma nuance, tá? Esse aqui é um programa repetido, mas deixa eu comentar ainda assim. Veja, eu não sou uma pessoa de esquerda. O que é ser contra o PT? Isso não faz nenhum sentido. Você é contra a existência de um partido político que está dentro do espectro democrático? Você pode não concordar com as ideias representadas por aquele partido. Agora, ser contra um partido quer dizer ser contra as ideias que o partido representa, o que é absolutamente legítimo, ou contra a existência do partido. Tem uma ambiguidade aqui, que é uma ambiguidade proposital, né? E é mais do que uma ambiguidade proposital. É um explorar o antipetismo que existe em parte da sociedade e é essa coisa que me incomoda pra cacete na campanha da Soraya, que faz dessa campanha muito pobre, que é uma campanha maniqueísta, né? Tipo, eu gosto do certo e tem o errado. O mundo dos adultos não é assim, né? Não é. E o pior de tudo é o seguinte: a eficiência desse tipo de campanha é 1%. Resolvi sair da fila dos que reclamam e vim para a fila dos que fazem o certo. Eu fui protestar contra toda a corrupção que o PT significava ali naquele momento. Com quais apoios você... O PT estava no governo. A corrupção que foi documentada pela Lava Jato, ela ocorreu durante o governo do PT. E envolveu quase todos os partidos, inclusive o DEM, do qual agora se chama União Brasil, do qual faz parte... Você pretende governar? União Brasil, o meu partido, é o maior partido desse país. Nós não vamos ter dificuldades, não. Nós teremos, sim, muito apoio para aprovar os melhores projetos para os brasileiros. Você chegou de última hora. A sua candidatura é para valer? Se a minha candidatura é para valer, a minha que é. Pessoal, o jogo só começou.
E você que tá aí, que é a favor do que é certo, se você quiser, você muda o rumo dessa eleição sim. O voto é seu, não é de mais ninguém não. Vote em quem você acredita que vai fazer o certo. E eu tenho razões para acreditar nisso. Em 2018, eu nem aparecia nas pesquisas e fui eleita senadora da República. Soraya é diferente porque pensa igual a você. Vote Soraya presidente. Soraya. Em 2018, os mineiros mostraram o que é voto útil de verdade. Romeu Zema colocou Minas Gerais nos trilhos e provou que política de resultado é possível. Pode pesquisar. Agora eu convido você a fazer o mesmo pelo Brasil. Chega de escolher o menos pior. Vem com a gente, vai de 30. Vem pensar pra frente, agora é 30, vai. Eu sinceramente me pergunto quem que achou que era uma boa ideia botar um filtro laranja em todos os filmes do Felipe Dávila, tipo... Fica esquisito, ele fica... Sabe pessoa com excesso de vitamina A, come... que fica alaranjado, fica... Enfim, alguém deve estar muito criativo. Com Lula o Brasil vai virar comunista. Você de novo, cara? O melhor tempo foi do Lula. O povo comprava casa, carro. Lula vai fechar as igrejas. Ele foi presidente e nunca fechou. Inclusive foi o Lula que assinou a lei de liberdade religiosa. O PT vai quebrar o Brasil de novo. Nunca quebrou. Com o Lula o Brasil foi a 6ª economia do mundo. Sai pra lá, assombração. Não acredite em velhos fantasmas. Agora É boa essa campanha, né? futuro, agora é Lula. A primeira vez que eu ouvi falar em Lula, eu tinha 6 anos de idade, que foi com minha mãe votando no Lula. Eu consigo ver muito claramente, assim, a diferença que fez na vida da minha família. Eu sou prova viva disso, né? Nós tivemos a oportunidade de sermos uma das primeiras na nossa família até o ensino superior. E isso foi no período do governo Lula. Companheiro, você tá no sofá, você não tem noção. O quanto eu já chorei por isso. O quanto eu me emociono quando eu encontro em qualquer lugar do Brasil uma pessoa dizendo: ô Lula, eu sou a primeira pessoa da minha família a ter uma faculdade, eu sou o primeiro a ter um curso superior, eu sou o primeiro a ter uma escola técnica. Eu fui a Recife um dia desse e lá uma mulher gritou e ela falou: Lula, graças a você eu tenho 4 filhas que fizeram universidade. Eu vendia manga, macaxeira e caju na cabeça. E hoje eu tenho 4 filhas formadas por causa de você. Isso me deixa... Como eu sou chorão, eu toda vez eu choro com relação a isso porque é uma gratificação. É uma gratificação a gente saber que na hora que as pessoas têm oportunidade, as pessoas não são inferiores. O rico não é mais inteligente do que o pobre, o rico não é mais capaz do que o pobre. Ele apenas teve mais oportunidade. Então, qual é o papel do Estado? O papel do Estado é criar condições para que todas as pessoas tenham oportunidade. 2 comentários. O primeiro é o seguinte. Isso aí é um conceito... Isso aí é John Stuart Mill. Isso é um conceito absolutamente liberal, tá? A ideia de que o papel do Estado é você conseguir criar oportunidades, né? A ideia da igualdade de oportunidades. E que você só começa a poder vagamente falar de meritocracia, que é um conceito complicado, mas você só começa a conseguir falar quando você começa a igualar a oportunidade, né? Agora, independentemente disso, o que a gente viu aqui? Isso aqui é uma campanha para a família ali no sofá escorrer uma lágrima, né? É para emocionar, é feito para emocionar. E como vocês viram, não tem homem aqui. São as mulheres. Sempre estamos falando disso em todos esses reacts. As campanhas estão sendo construídas para mulheres, em geral negras, nem sempre, mas em geral negras, das grandes periferias urbanas, classe C. Para as mães. Gente preocupada com violência porque o filho está fora da escola.
Fora da escola, porque o turno acabou, né? E aí o que o filho faz enquanto os pais ainda não voltaram para casa? Então tem esse medo da polícia, tem esse medo do bandido, das armas, tem essa busca por educação. Será que o meu filho vai conseguir ter um diploma superior e crescer e tudo mais? Quer dizer, é uma peça publicitária evidentemente bem feita para emocionar, para atingir essa senhora, que é o grande voto útil, o grande, eu me expressei mal, que não é útil, é o grande swing vote, como os americanos falam, o voto do balanço, né? O voto que pode ir para um lado e para o outro. Esse voto, do ponto de vista dos valores conservadores, ligados a igrejas neopentecostais principalmente, tudo mais, essas mulheres se aproximam de Bolsonaro. Do ponto de vista dos anseios, né, com a segurança, com a economia, com a educação, essas mulheres se aproximam do Lula. Então ele está indo ali no coração delas. Tá, tudo bem, um filme bonito, faz chorar isso, aquilo, mas percebe, técnica de comunicação, campanha publicitária bem construída, fundamentalmente bem construída. Ninguém está fazendo campanha melhor do que o Lula, embora eu acho que a campanha do Ciro tenha melhorado muito. Fui ministro da Educação do Lula no melhor momento da história do nosso país. Juntos criamos o ProUni, o FIES Sem Fiador, o SISU, o Novo Enem e a... O Felipe Dávila fez propaganda disfarçada para o Romeu Zema. Lula está fazendo campanha disfarçada para Fernando Haddad. O Zema é candidato ao governo do estado em Minas, Haddad é candidato ao governo do estado em São Paulo. Então, puxando seus... dando uma forcinha, né? Abrimos as portas da universidade para milhões de jovens brasileiros. Pra melhorar a vida do povo, Lula, presidente de novo. Lula foi o presidente que mais investiu em educação na história. Agora vai fazer ainda melhor. Lula vai implantar o Mais Universidade, fortalecendo o Enem, ProUni e FIES. Lula vai expandir e fortalecer a lei de cotas. Lula também vai melhorar a qualidade da educação e a vida das famílias, investindo em creches e ensino em tempo integral. Muitas vezes os políticos fazem discurso, não, porque o jovem é o futuro da nação, mas quando ele está passando perto da discussão política, eu não deixo ele participar, porque você é novo, você não entende. E eu acho que eles entendem. Às vezes você vai discutir um assunto qualquer, aparece um moleque de 12 anos com muito mais informação do que você. Então, viva a juventude. Lula é o cara é o Lula, o homem... Tem uma proporção menor, inclusive teve uma grande campanha para que a garotada de 16, 17 anos tirasse o título eleitoral. Esse é um eleitorado também, esse jovem periférico também é um eleitorado importante. É a primeira vez que eu vejo uma das campanhas falando diretamente, claramente com esse eleitorado. Ele tem uma quantidade, ele representa uma quantidade menor de votos, né? Mas, gente, 4 pontos percentuais para um lado, 4 pontos percentuais para o outro, define essa campanha no primeiro turno ou no segundo turno, né? Todo voto é voto. O melhor presidente do Brasil. Há 4 anos, Bolsonaro não aumenta a verba para a merenda das crianças. Hoje, o valor é de apenas 36 centavos. Sabe o que sobrou para muitas crianças? Bolacha seca e suco em pó. Já para o orçamento secreto, Bolsonaro liberou mais de 5 bilhões de reais. Bolsonaro está acabando. Tá virando uma tradição do programa do PT, né? Encaixa ali entre o programa deles e o programa da Simone Tebet, fica naquela... Isso é do PT. Fica naquela ambiguidade, isso aí faz parte do programa da Simone, isso faz parte do programa do Lula, e é a pancada no Bolsonaro. A campanha contra faz parte integral do trabalho de publicidade do PT. Com o Brasil. 14 milhões de pessoas entraram para o grupo que sofre com a fome no país. Não tem condições da gente sobreviver, o pobre está passando fome. Tudo está caro, está difícil.
Você não acha feijão mais barato? Bolsonaro não acrescentou em nada no nosso Brasil. Tudo aumentou. É claro que não é planejado, né? E esse programa da Simone não sei se vai ser só assim, mas isso já passou. Agora, quase que parece combinado, né? A campanha anti-Bolsonaro do Lula, a campanha anti-Bolsonaro da Simone, grudadas. E aí vira aquele minuto inteiro anti-Bolsonaro compartilhado pelos candidatos. E como é que tá a comida na mesa? Aumentou mais, porque a gente já ganha pouco, aí tu vai no mercado, tu não traz quase nada. Carne, mas é difícil a gente comer. Hoje em dia a gente come mais ovo e frango. E até isso tá caro. Na minha casa, nunca faltou pão. Mas isso não tira de mim esse sentimento de indignação diante de tanta injustiça. 33 milhões de brasileiros passam fome no Brasil hoje. Essa é a maior vergonha nacional. Num país que está entre os mais importantes produtores de alimentos do mundo, milhões não conseguem sequer fazer as 3 refeições. Em toda esquina, de todas as cidades brasileiras, a gente enxerga famílias inteiras vivendo nas ruas. Isso é inadmissível, isso é total irresponsabilidade, insensibilidade, falta de amor de um governo totalmente insensível. E o Brasil tem condições de alimentar todos os seus filhos. Cebola. Pior que o Brasil tem condição de alimentar todo mundo, né? É inacreditável. Leite, óleo de soja, feijão. Tá tudo muito caro. E quem vai ao supermercado sabe do que eu estou falando. Cebola era R$2, agora é 3, 4, 5, 6. O eixo do meu governo são as pessoas. Agenda social, erradicar a miséria, diminuir a pobreza e acabar com a fome no Brasil. Comida mais barata, restaurantes populares, Bolsa Família Permanente, emprego e dignidade para todos. Com amor e coragem, comida na mesa é a nossa prioridade. Então uma mulher lá na presidência, lá em cima, ela vai entender o povo. Presidente do Brasil. Este espaço é para divulgar propostas, ideias e o que acreditamos ser o melhor para o Brasil. Mas hoje eu quero pedir licença, porque estão tentando fazer você acreditar numa mentira e nós não podemos permitir. Bolsonaro não vamos agora. fazer julgamento, apenas dizer a verdade. Nunca antes no país, um ocupante da presidência tinha sido condenado por crime comum. Existem provas de que Lula cometeu os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A condenação de Lula, no caso do Triplex, está confirmada por 3 instâncias da Justiça. Lula é o primeiro ex-presidente da República preso. Foram mais de 60 delações no processo. O doutor Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele levou um pacote de propinas para o presidente Lula, 300 milhões de reais. Eu acabei disponibilizando para ele ao redor de 300 milhões de reais. Eu fui julgado, fui considerado inocente. Não, não foi. A pior e maior mentira dessa eleição é dizer que Lula foi inocentado. É falsa a ideia de que Lula se tornou um político inocente. Não foi inocentado. O processo vai ser recomeçado numa outra jurisdição. Isso não quer dizer também que o ex-presidente Lula foi inocentado. O Supremo não inocentou. O Supremo acertou a nulidade dos processos crime, o que implica o retorno à fase anterior, à fase inicial. A maior mentira das eleições é que o Lula é inocente. Foi preso, ficou quase 2 anos. É uma pessoa que rouba, que deixa a nação do jeito que deixou. O povo precisa saber da verdade. E é vergonhoso para o país ter um cara como ele disputando uma presidência. Se Lula foi condenado, por que ele está solto? Eu vou explicar. Imagina um bandido assaltando uma mulher. Um policial age, prende o bandido e, junto com as testemunhas, vão todos para a delegacia federal. São ouvidos e o bandido é preso. Aí chega o advogado e diz que o crime não é federal. E, portanto, o ladrão deveria estar em outra delegacia.
Aí o bandido é solto, ou seja, o roubo existiu. Só que o ladrão será julgado em outro lugar. Foi isso que aconteceu com Lula. O processo mudou de lugar, mas a verdade, essa não muda. Democracia é isso. Você pode votar em quem você quiser. Mas como você viu, Lula está mentindo. Ele não foi inocentado. Bolsonaro presidente. Pelo bem do Brasil. Tá, desculpa, eu deixei rolar tudo, porque... Vamos lá, vamos destrinchar esse negócio, porque tem um monte de meias verdades aqui. E um monte de... E uma questão fundamental, que é uma questão que é complicada mesmo, que é essa coisa do inocentado. Embora, veja, o Lula fala, eu fui considerado inocente, que é diferente, parece que não é, mas é diferente de inocentado. Primeira coisa, a delação do Antônio Palocci, chegaram com 300 milhões para o Lula, ele nunca apresentou nenhuma prova a respeito disso, tá certo? Os processos foram considerados nulos. Portanto, Lula é inocente. Por que Lula é inocente? Porque, de acordo com a Constituição brasileira, e isso vale para a Constituição de qualquer democracia liberal, toda pessoa é inocente até que se prove o contrário. Em não tendo sido provado o contrário, Lula é inocente. Eu sou inocente. Vocês possivelmente são inocentes. Então, quando Lula diz eu fui considerado inocente, ele foi considerado inocente. Ele é inocente. Ele não foi inocentado no sentido de que não houve um julgamento que chegou ao final e o considerou inocente. Não. Mas isso não quer dizer que ele não seja inocente. Ele é inocente. Do ponto de vista estritamente legal, ele é inocente. Essa explicação que deram a respeito... É muito canalha a coisa, né? Digamos que um ladrão assalte uma mulher. Por que eles estão fazendo? Um ladrão assalta uma mulher e bota um PM ali e leva para uma delegacia federal, uma coisa que nunca aconteceria. Eles estão contando essa história pela metade. Porque existem dois lados. Por que o STF considerou nula o julgamento? O problema é o seguinte, por que o Moro puxou para Curitiba o julgamento do Lula? A vara de Curitiba estava investigando os desvios que aconteceram na Petrobras. As duas principais acusações contra o Lula eram de que ele teria ganhado das empreiteiras um apartamento, que é o Triplex, no Guarujá, e o sítio de Atibaia. E reformas e tudo mais. O Moro disse, como o dinheiro veio do desvio da Petrobras, então esse é um caso que está conexo, está conectado, está ligado, então tem que vir para cá. O problema é o seguinte, você não tem que provar apenas que ele recebeu aqueles 2 imóveis como propina. Você tem de provar também que o dinheiro para aqueles imóveis veio do desvio da Petrobras. Isso jamais foi provado. Tá certo? Então, e não se provando isso, não pode ser considerado que o crime era conexo. Portanto, não cabia ao Sérgio Moro, isso é a decisão do Supremo Tribunal Federal, não cabia ao Sérgio Moro julgar o Lula. Só que aí, então, quando transfere para outra vara de justiça, acontece uma outra coisa que eles simplesmente não falaram aqui. O crime prescreveu. Lula não será julgado nem pelo caso do Triplex, nem pelo caso do sítio de Atibaia. Ele não será julgado porque o crime prescreveu. Então, não é que ele vai ter outro julgamento que pode considerá-lo culpado. Isso não vai acontecer. O crime está prescrito. Os 2 crimes estão prescritos. Se é que houve crimes. Porque aí entra a questão da Vaza Jato.
E a questão da Vaza Jato é chave. O que é a Vaza Jato? Houve um hacker de meia tigela, que ilegalmente capturou conversas que aconteciam do Telegram do Deltan Dallagnol, que era o principal procurador da Força-Tarefa da Lava Jato no Ministério Público Federal, alocado em Curitiba. E são conversas do Dallagnol com outros procuradores e conversas com o Sérgio Moro, que era o juiz. E ali fica claro que o Sérgio Moro instrui os procuradores sobre como agir. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o juiz, que devia ser imparcial, que não devia estar nem de um lado, nem de outro, nem do lado dos advogados do Lula, nem do lado dos procuradores, esse juiz tinha lado. E aí, gente, aí que nenhuma das provas pode ser considerada válida. Agora, veja que tem um truque aqui. Como as conversas do Deltan Dallagnol foram capturadas, como as conversas do Deltan Dallagnol foram capturadas de forma ilegal, elas não podem ser usadas como prova contra o Moro, que é um juiz que fez o que juízes não podem fazer, que é tomar lado num julgamento. Mas elas podem ser usadas a favor do réu. Então, todas as provas que foram coletadas são provas nulas contra o Lula. Por quê? Porque o juiz estava orientando como que ele queria, quem que ele queria que fosse. Então, isso quando fosse, se por um acaso acontecesse um julgamento do Lula, que não vai acontecer, todo esse trabalho ia ser jogado fora, porque não pode ser considerado. No fim das contas, do que a gente está falando aqui? O que a gente está falando aqui é o seguinte: até que ponto a gente pode caminhar? O ponto ao qual a gente pode caminhar é: houve corrupção no governo Lula. Houve corrupção na Petrobras. Houve uma corrupção, um processo de corrupção gigante. Essa corrupção foi investigada, a gente tem uma cacetão de réus confessos e a gente tem um cacetão de gente que devolveu dinheiro, tanto executivos da Petrobras quanto diretores de grandes empresas, principalmente empreiteiras. O que a gente não pode falar, porque provas não foram constituídas a esse ponto, é que Lula se beneficiou com isso. O que a gente pode falar é que ele era o presidente da República e, portanto, chefe dessa coisa. E claro, gente, pelo amor de Deus, isso não é pouco. Agora, o ponto que eu trago aqui, e que eu acho que tem que ser um ponto no qual a gente tem de refletir, que é o seguinte: corrupção faz parte da nova República. Fernando Henrique Cardoso tinha um procurador-geral da República que jogava nas gavetas as grandes investigações a respeito dele. Fernando Collor de Mello foi derrubado, sofreu impeachment por causa de corrupção que também não se provou, tá? Que também não se provou. Igualzinho. Então, e além disso, a gente tem esse problema que é: quando a gente vai para o governo Michel Temer, pelo amor de Deus, encontraram 50 milhões de reais em dinheiro no apartamento de Gedel Vieira Lima, que era... É um pouco... A República está contaminada. Então a gente chega a um ponto em que, se todo o sistema político é contaminado por corrupção, a gente tem que descobrir o que nas regras do jogo produz esse tipo de corrupção. Por que uma empreiteira, para ter um contrato com uma grande estatal, precisa pagar propina? Entendeu? O que existe nessa relação entre empreiteiras e estatais? A gente precisa de estatais que têm esse tamanho todo? Será que o fato de essas estatais gigantes existirem não são, de alguma forma, um incentivo? Quanto menos gente existe controlando uma quantidade muito grande de dinheiro, você sempre tem um incentivo à corrupção. A gente tem um problema nas regras do jogo.
A alternativa é jogar todo o sistema político fora. Não dá pra gente fazer isso. Não dá pra gente fazer isso. Se a gente joga todo o sistema político fora, não sobra democracia. A gente tem que mudar as regras do jogo. Mudar os incentivos. Sabe? Enfim. É, entre outras coisas, extremamente falso por parte do Bolsonaro. Falar de corrupção, né? Bandido de segunda categoria, né? De deputadinho de... Quantos imóveis mesmo que ele comprou em dinheiro vivo? Que ele comprou, registrado em escritura, provado. Vai te catar, né? Até sábado, pessoal.